Se você está aqui, não é por acaso. Algo te trouxe até este vídeo. Não existe distração aqui. Não existe promessa fácil. Não existe atalho disfarçado de método. O que existe é clareza. E clareza, dependendo do quanto você está disposto a receber, pode ser a coisa mais transformadora ou a mais desconfortável que você vai encontrar. Você não será a mesma pessoa depois deste vídeo, não porque ele vai te motivar, mas porque algumas ideias, uma vez compreendidas com profundidade real, não permitem que você continue vendo o mundo da mesma forma. A maioria das pessoas passa a vida inteira lutando contra inimigos externos: o mercado hostil, a economia instável, o governo incompetente, a família que não apoiou, a falta de oportunidades, o azar que sempre parece chegar no momento errado. Sempre existe algo ou alguém para ocupar o papel do culpado. E essa narrativa tem uma função muito clara. Ela parece confortável porque desloca a responsabilidade para fora. Enquanto o inimigo está lá fora, você não precisa mudar aqui dentro. Você só precisa esperar que o mundo melhore. Mas existe um problema sério nessa lógica. Um problema que a maioria evita encarar porque encarar custa caro. Se o maior obstáculo estivesse realmente fora de você, bastaria mudar o ambiente para vencer. Bastaria trocar de cidade, trocar de emprego, afastar-se de certas pessoas, encontrar um círculo social diferente, esperar a condição econômica melhorar. E, no entanto, milhões de pessoas fazem exatamente isso ao longo de anos inteiros. Mudam o ambiente, mudam de cenário, mudam os personagens ao redor. E continuam presas no mesmo padrão. Mesmos resultados, mesmas limitações, mesma sensação de que algo fundamental está faltando. O verdadeiro inimigo do sucesso raramente se apresenta como uma ameaça visível. Ele não grita, não confronta diretamente, não barra o caminho com força. Ele opera de forma muito mais sofisticada do que isso. Ele se disfarça de bom senso, de prudência, de conselho bem intencionado. Ele aparece nas vozes que você escuta todos os dias, nos alertas que parecem cuidado, nas opiniões que parecem experiência, nas limitações que parecem realismo. E ele aparece, inclusive, na sua própria voz interior. Napoleon Hill dedicou décadas à observação de um fenômeno que a maioria prefere ignorar. A mente humana é profundamente influenciável. Não apenas por grandes eventos traumáticos, mas por repetições sutis e constantes, por opiniões aceitas sem exame, por ideias absorvidas sem critério, simplesmente porque vieram de alguém próximo ou foram repetidas com frequência suficiente para parecerem verdade. Quando você não escolhe conscientemente o que entra na sua mente, alguém escolhe por você. Esse é o ponto que a maioria evita encarar. Não porque seja difícil de entender, mas porque é difícil de aceitar. Pense por um momento em alguém que cresceu ouvindo que dinheiro é difícil de ganhar, que pessoas ricas são desonestas, que ambição demais é perigosa, que sonhar alto é ingenuidade de quem não conhece a vida real. Essa pessoa pode nunca ter escolhido acreditar nisso, mas se ouviu o suficiente, por tempo suficiente, de pessoas com autoridade suficiente, essas ideias se instalaram. E passaram a funcionar como um filtro invisível entre ela e qualquer oportunidade que aparecesse. Não porque ela fosse fraca ou ingênua, mas porque a mente humana não distingue automaticamente entre o que foi escolhido e o que foi apenas absorvido. Não é o mundo que limita você primeiro. É o filtro pelo qual você interpreta o mundo. É a lente que você usa para avaliar o que é possível, o que é realista, o que você merece tentar, o que é grande demais para alguém como você. Esse filtro não foi construído por você. Foi sendo formado ao longo dos anos, por influências que você muitas vezes nem recorda de ter recebido. O inimigo não está fora, atacando. Ele está dentro, orientando decisões, expectativas, limites que você passou a considerar naturais. E o mais sofisticado de tudo, ele opera exatamente no ponto em que você menos suspeita, no que você considera óbvio, no que você chama de ser realista, no que você acredita ser apenas bom senso. Reconhecer isso não é um exercício de autocomiseração. É o início de uma das perguntas mais sérias que alguém pode fazer a si mesmo. O que eu acredito que é realmente meu e o que foi apenas depositado em mim sem que eu percebesse? Essa pergunta não tem resposta fácil, e é exatamente por isso que ela importa. Existe uma distinção fundamental que poucas pessoas param para fazer. A distinção entre o que você pensa e o que você foi ensinado a pensar. Entre o que você acredita e o que foi repetido para você até que parecesse crença própria.
entre a sua voz interior e as vozes que, ao longo do tempo, foram sendo internalizadas a ponto de se tornarem indistinguíveis da sua. Essa confusão não é fraqueza, é um fenômeno humano. A mente não funciona como um arquivo que você controla completamente. Ela absorve, ela registra padrões, ela constrói narrativas a partir do que recebe com mais frequência, com mais intensidade, de fontes com mais autoridade percebida. Quando esse processo acontece sem consciência, você não percebe que está sendo dirigido por um sistema de crenças que nunca escolheu de fato. Toda vez que você aceita uma opinião sem examinar, uma crença sem questionar, um conselho sem critério, você entrega um fragmento do controle da sua própria direção. Esse processo não acontece de uma vez. Não é um momento dramático em que alguém toma o leme da sua vida. Acontece aos poucos, em frases repetidas ao longo de anos, em alertas disfarçados de cuidado, em ideias que parecem sensatas na superfície, mas carregam na estrutura uma suposição de limitação. Uma suposição de que certo nível de conquista não é para você. A maioria não fracassa porque escuta alguém uma única vez. Fracassa porque escuta sempre as mesmas vozes. Vozes que nunca construíram o que você quer construir. Vozes que confundem segurança com estagnação e chamam isso de maturidade. Vozes que interpretam qualquer movimento em direção ao desconhecido como imprudência. Não por malícia, mas porque genuinamente não conseguem ver além do limite que elas mesmas internalizaram. E aqui está o ponto mais difícil de aceitar. Essas vozes, na maioria das vezes, pertencem a pessoas que você respeita, pessoas que te amam, pessoas que querem o seu bem, dentro do horizonte que elas são capazes de enxergar. O problema não é a intenção. O problema é o limite não examinado que passa de uma pessoa para outra, geração após geração, como se fosse sabedoria, quando muitas vezes é apenas o registro de um medo que ninguém questionou. Napoleão Hill alertava com precisão: pensamentos dominantes, repetidos ao longo do tempo, se transformam em crenças fixas. E crenças fixas não ficam inertes. Elas se tornam o critério invisível pelo qual você avalia cada oportunidade, cada risco, cada decisão. Elas definem o tamanho do que você considera possível antes mesmo de tentar. Quando esse processo opera sem consciência, você começa a se autolimitar, acreditando que está sendo apenas honesto consigo mesmo. O inimigo do sucesso não está fora, porque ele não precisa estar. Ele opera a partir de dentro, por meio da influência acumulada. E quanto mais tempo sem questionamento, mais consolidado ele se torna. Mais natural parece. Mais difícil de perceber. Não porque seja poderoso, mas porque se tornou familiar. Existe um momento decisivo nessa jornada. Não é o momento em que você descobre o inimigo. É o momento em que você percebe que identificar o inimigo interno não é suficiente. Porque o inimigo interno não se sustenta sozinho. Ele se alimenta de algum lugar. Ele se renova por meio de algo. E esse algo são as vozes às quais você concedeu autoridade sobre a sua interpretação da realidade. Não se trata de cortar pessoas da sua vida. Não é uma conclusão tão simples quanto essa. Trata-se de algo muito mais fundamental. Desenvolver a capacidade de examinar o que você escuta antes de absorver. De reconhecer que influência não é neutra. De entender que cada voz que você permite entrar como autoridade está, de alguma forma, participando da construção do que você considera possível para si mesmo. Não basta saber que você tem um filtro interno. É necessário entender de onde esse filtro foi construído. Quais vozes você permitiu ganhar autoridade sobre as suas escolhas ao longo do tempo? Quais opiniões você adotou como suas, sem jamais testá-las na prática? Quais limites você internalizou como realidade quando eram, na verdade, apenas o horizonte de quem te ensinou a olhar? Há uma verdade que Hill jamais deixou de lado, por mais que incomodasse. Você não apenas pensa. Você é moldado pelo que repetidamente entra na sua mente como verdade. E se essa entrada não é escolhida com consciência, ela é determinada por algo ou alguém que talvez nunca tenha construído o que você quer construir. Então, se você vai levar apenas uma coisa deste vídeo, que seja esta: antes de mudar o que você faz, examine o que você escuta. Porque existe um vídeo aqui que trata exatamente disso. Ele se chama "Quem você escuta está definindo seu destino". E se o que foi dito aqui fez sentido para você, o que está lá vai aprofundar de uma forma que você ainda não esperava. Não é continuação, é o próximo nível da mesma verdade.